Então vamos fazer o uso das técnicas nesse primeiro traçado, que é o traçado de retas, tá? Então reconhecer o ponto inicial e final, e vou fazer um primeiro movimento aqui de tentativa, né, para ver se eu estou indo no caminho certo. Inclusive está meio torto aqui, eu já percebi que eu tenho que ir baixando um pouco, tá? O primeiro teste é esse. Já percebi como é que vai ser, então já começo a fazer uma tentativa aqui de linha de suporte mais fina, com alguns trechinhos aqui. Ah, não acertei bem no pontinho, não tem problema. Errar um pouquinho, milímetro para lá ou para cá, não tem problema. Agora que eu já fiz um primeiro traçado aqui, suave, eu tenho a chance de ir para aquele momento final lá da técnica, né? Que é olho na ponta do lápis, segura bem a folha, porque às vezes ela quer sair do lugar, e faço o meu traçado. Ficou bastante razoável, né? Não posso dizer que ficou 100%, mesmo porque eu tenho que fazer meio afastado aqui por causa da câmera, mas já aí a minha primeira linha. Segunda linha, ponto inicial, ponto final, movimentos aqui de tentativa, um traçado então fino. Vou corrigir um pouquinho aqui. Pessoal, borracha. Ai, professor, errei demais. Usa borracha? Se errou muito, tudo bem, mas evitar a borracha é sempre muito bom, porque a borracha, aqui o desenho não é um desenho limpo, acabado, é um desenho de esboço. Então, se a gente usar a borracha, fazer apagar pequenas coisinhas assim, bem suave, sem ficar se preocupando em deixar muito limpo, tá? Bom, já fiz a linha, agora olho na linha, traçado mais firme. No finalzinho ela deu um desviado aqui e foi pra cima, não tem problema, tá? Mais uma aqui, daqui pra cá. Foi um pouquinho melhor. Agora aqui. Opa, corrigir aqui um pouco. Também foi meio tortinho no final. Não tem problema. Agora aqui. E não tem problema. Ó, eu exagerei um pouco alguns desvios aqui, estão vendo que eu fiz uma espécie de ondulação aqui, ou oscilação, como diz lá. Tem problema, mas foi até bom, porque nesse momento eu acabei corrigindo aqui, eu estava indo meio para baixo, porque há uma certa tendência a gente fazer meio curva assim, né, por causa do movimento da mão, né? A tendência é fazer uma reta, na verdade assim, meio curva. Então tem que forçar um pouquinho assim, no sentido da contraflecha, como se fala, né? E para baixo. E percebam que é a mão que arrasta, né? Não é a mão que faz a curva, ou que, né? Ela se arrasta suavemente sobre o papel, tá bom? 6 circunferências pequenas, vou fazer aqui embaixo, tá? Na sequência. Um movimento só, um movimento circular, ensaio movimentos firmes e rápidos, traça uma circunferência fraca. Então lá vou eu, ó, treinando, opa. Primeiro, fraquinho, e depois corrigir, se achatou. Geralmente a gente achata um pouco, né? Vira um ovo ou uma elipse, a gente dá uma corrigida, e aí depois ficou bom, ficou razoável. Eu vou aqui completo. Só que eu já percebi que eu gosto de fazer assim duas partes, de um lado e do outro, não com um movimento só, perceberam? Vou tentar fazer de uma vez só. Vamos lá, ensaiar devagar, depois dá pra fazer assim. Não interessa, ficou até um pouquinho melhor, um pouco menor, mas um pouco melhor. De novo, ensaiar. Confesso que o meu olho também não ajuda, porque olhar perto já não tá funcionando muito bem. Eu tinha só problema para olhar de longe. Agora tá parecendo, pô, o peso da idade. Tá. 1, 2, 3, 4. Na verdade, eu acho até que se vocês testarem ou tentarem fazer algo mais regular, com um diâmetro mais parecido um do outro, é mais difícil, mas um treino interessante. Vou fazer uma mais aqui. Ó, fazer metade não é uma opção, mas não fica tão bom não. Bom, já fiz mais do que necessário. Então vamos lá, 3 circunferências médias agora, com próximo de 3 centímetros, foi o que eu marquei aqui do lado. Então vou fazer o seguinte, para isso ele recomenda o uso desses eixos, né? E marcar os raios nos eixos, os eixos principais, que seriam o eixo vertical
horizontal aqui da circunferência. A gente marca então nos eixos, no olho mesmo, não é com régua, né? Tem que acostumar o olho também. A parte do exercício é acostumar o olho com as medidas, né? Então marca aqui nos eixos e aí faz em partes, né? Faz primeiro um traçado suave. Há uma certa tendência a gente querer ligar mais perto uma da outra. Então é interessante ir afastando, depois conferir como é que ficou, se ficou uma bolinha, algo mais redondinho mesmo, menos achatado, tá? Então tá aqui o meu primeiro esboço com linha fina. Agora eu vou centrar a atenção na ponta do lápis e aí faço a linha mais forte por cima da linha fina. Faço a minha circunferência média. Até que ficou bem bonitinho. Modéstia à parte. Mais uma aqui do lado. Estou olhando meio de lado, não estou olhando bem de cima. Minha cabeça bate aqui. Agora. Acho que isso aqui ficou meio gorducho. Ficou tão boa não. Mas dá pra corrigir ainda. Ficou muito ruim, a gente dá uma apagadinha e faz de novo, mas só um pouquinho assim. Aparentemente está razoável. Dizem que o melhor é o inimigo do bom, né? Porque a gente tenta fazer o melhor e não consegue fazer nem o bom. Acaba ficando péssimo. Opa. Perfeccionismo é um erro, né? Às vezes a gente fala, não, a pessoa é muito boa, ela é extremamente perfeccionista. Perfeccionismo não é uma virtude. Deixa eu pôr um pouquinho mais perto aqui, ver se consigo. Ó. Mais uma aqui. Aí ele pede para fazer 3. Então vamos lá. Tá, bem razoável, né? Às vezes eu vou olhando na tela, que é mais fácil de eu ver se é a proporção do que no papel. Eu preciso olhar para o papel. É uma coisa doida, eu nunca fiz isso na minha vida, primeira vez. Estou desenhando aqui e vendo na tela. Muita coisa que a gente fez a primeira vez nessa pandemia, né? Nunca tinha feito antes. Fiz feijão pela primeira vez, né? Nunca tinha cozinhado feijão, cozinhei feijão. Já tinha feito ovo frito, arroz. Nesse caso, Laura, ele pede para fazer os eixos sim, tá? Como parte da técnica, tá? Ele faz esses eixos, né? O procedimento de esboço de circunferência com arcos médios indica fazer esses eixos aí de suporte. E pode deixar os eixos, tá? Agora eu venho aqui, completando mais forte. Tão bom assim, né? Ficou meio gordinho aqui embaixo. Só para mostrar que dá para corrigir, embora o ideal seria corrigir antes, né? Não depois, porque já ficou marcado ali. Fica um sulco no papel, né? Difícil até de a gente escapar dele. Tá? Mas tá bom, tá bem bom. Um pouquinho tortinho, né? Mas é a câmera também, tá? A câmera fica meio torta aqui e acaba deformando a imagem. Tudo bem? Ops. Fiz meio pequeno. Não tem problema, eu fiz com 3 centímetros, ela pode ser menor, tá? É o que eles chamam de circunferência média aqui. Ele dá uma faixa aqui entre 1 centímetro de diâmetro, 1 centímetro de diâmetro e 3 centímetros de diâmetro. Então, bom, eu já passei para cá, agora a gente vai fazer as circunferências grandes, né? Eu passei para cá. Ele está querendo que a gente faça uma com raio de 2 e outra com raio de 5. Eu passei para cá então as medidas do raio de 2. Tá? Então, vou passar para os eixos. Uma dica aqui nos eixos é o seguinte: você faz essas marcações aqui, ó, um pouquinho maiores, porque aí você já vai ter uma ideia se a marcação ficou boa, né? E já vai ter uma ideia visual aqui da circunferência nessa espécie de octógono aqui. Por exemplo, aqui eu já vou corrigir um pouco mais para fora, tá? E aí sim posso fazer trecho a trecho bem suave primeiro. Opa. Tô achando aqui um pouco mais para cá. Ó, bem suave.
conferida, acho que aqui embaixo ficou meio achatado, um pouquinho mais para fora. Aqui ficou um pouquinho mais caroçudo aqui. Suavizar, pronto. Agora vou completar passando por cima, mais forte. Às vezes uma ponta muito fina, ela entra num sulco já existente no papel e desvia, né? Não tem problema, tá aqui a nossa circunferência de aproximadamente 4 de diâmetro, tá? E agora a outra, que é o desafio final, o confronto final aqui, que é a de 10 centímetros de diâmetro aproximadamente. Não, isso tá maior do que isso aqui. Maior. Nossa, ela vai ficar bem no limite do meu papel aqui, não tem problema. Vai. Mais ou menos aqui. Por aí. Metade no olho. Treinar o olho, né? Tem que treinar o olho. Tá? Bissetriz aqui. Claro que até isso começa a ficar mais difícil para uma frequência tão grande. Tá? Então agora eu vou fazer o traçado mais fino. Aproveito para ir corrigindo também em seguida. Aqui acho que ficou um pouquinho para fora. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para dentro. E aqui sim, um pouquinho mais para fora. Ops, aí também não. Melhor tirar, que já existe, senão vai ficar muito sujo aqui. E os cabelinhos, não é nada de cabelinho. Traçado único. Nada de pelinho, né? Bom, ficou um pouquinho achatado ainda aqui, mas também tem uma deformação da folha da câmera. Eu estou satisfeito, eu vou passar. Ah, professor, pode ir girando a folha? Olha, em geral não, até para treinar um pouco mais também as posições diferentes da sua mão. Mas se for algo assim muito necessário, você vê que não tem jeito e está muito difícil você fazer aquele movimento, aí tudo bem, tá? Mas vamos tentar sempre fazer o treino mais difícil mesmo. É que nem numa academia, né? A gente vai lá treinar e fala assim, professor, tá muito difícil puxar esse negócio aqui, não dá para colocar uma alavanca aqui. Eu falo, pô, mas usar uma alavanca vai mudar o movimento. Não é isso que eu quero, entendeu? Tá? Então tá aí nossa circunferência grande, tá? De aproximadamente 10 centímetros de diâmetro. Ok? Eu vou passar esse desenho aqui, pessoal, para o lado, porque eu tenho que olhar o desenho na medida em que eu faço aqui no papel e mostro para vocês, tá? Pode fazer junto com as outras atividades ou faz em uma outra folha. Leandro, pode fazer numa outra folha. Eu vou fazer numa outra folha porque não cabe, né? Na minha primeira folha eu gastei tudo. Mas se couber para você na mesma folha, não tem problema. Tá? Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui a minha câmera. Tá? Antes disso, eu vou jogar aqui para o lado essa apresentação aqui, para poder enxergar ao mesmo tempo que o desenho. Tá? Eu vou ficar sem o feedback, tá? Eu vou ficar sem olhar com cuidado o chat. Deixa eu ver aqui. Professor, é melhor começar diretamente pelo desenho ou começo por esse paralelepípedo de semicírculos? Ô, Christopher, eu vou seguir passo a passo. Ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, tá? Então o ideal é seguir realmente nessa sequência. Tudo bem? Depois, com prática, você pode até avançar alguns passos, mas aqui na aula eu vou fazer devagarzinho. Então vamos lá.
liberar aqui a folha. Deixa eu ver se o zoom aqui, deixar num zoom maior por enquanto. Vou tentar desentortar aqui a minha câmera. Ok. Vamos lá, o primeiro passo é desenhar aquele paralelepípedo. Eu chamo assim porque às vezes a pessoa fala, é um cubo. Não, não é um cubo porque as medidas não são iguais. Então é um paralelepípedo. Tá? E eu vou procurar seguir as mesmas proporções que tem ali naquela outra perspectiva, aproximadamente, tá? Então eu vou fazer, começando então pela face que está paralela ao observador, que pelo que eu vejo aqui é um retângulo. Eu vou fazer uma linha bem fina por enquanto, tá? Tudo bem fininho. Um retângulo um pouco mais alto do que largo, né? E depois já vou usar na profundidade um ângulo não muito grande, que nem ele fez aqui, mas de retas, todas retas paralelas. E aí eu estou fazendo meio rápido aqui, estou fazendo ainda uma linha suporte, tá? Depois, se alguma delas não fica muito boa, a gente apaga um pouco, faz de novo. Tá? Então, a profundidade, em termos de tamanho, a impressão que dá é que é maior do que isso aqui, então fica um pouquinho maior aqui nesse sentido. E lá atrás tem que acontecer o mesmo retângulo que está aqui na frente, né? O mais próximo possível do que está aqui, na verdade. A gente completaria assim. Eu só não vou deixar muito evidente isso aqui no fundo, porque ele vai ficar meio tapado mesmo depois, tá? Mas são as retas todas que vão acontecer aqui nesse paralelepípedo. Seguido disso, do primeiro passo, vou passar para o segundo, que é fazer marcações aqui nessa estrutura de arame, que a gente pode chamar assim, né, como se fosse uma estrutura de arame, que eu vou fazer marcações das medidas, porque aqui eu tenho as referências de proporcionalidade, que a gente acabou de comentar. Ó, aqui vai ter a metade, aqui vai ser quase que um quadrado aqui em cima, aqui ele vai seguir também a profundidade nessa altura, aqui no fundo vai ter uma profundidade quase parecida com essa aqui, um pouquinho mais achatada, e lá em cima também, tá? Obviamente aqui também vai ter uma linha, porque ele vai acontecer esse mesmo, quase que um quadrado aqui, não é bem um quadrado, mas quase que isso aqui vai ter que acontecer aqui. Tá? Então faço essas linhas, essas marcações principais. Tudo bem, tá meio fora de foco, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a visão. Não ficou ainda 100%, mas uma melhoradinha. Tudo bem? Bom, já tem essa estrutura. Com isso, o que eu posso fazer já? Eu posso tirar algumas retas que eu sei que não vão existir mais, porque, né, na figura final elas não fazem nem sentido. Eu posso eliminar essas daqui, ó. Tá? Eu limpo isso aqui. Então a nossa figura já fica assim. Aquela lá do fundo também não vai fazer uma presença, logo ela vai sumir também, por causa da curvatura. Bom, agora eu vou centrar a atenção na curvatura, que nem ele está falando no terceiro passo aí. O terceiro passo indica que aqui tem um arco, que isso aqui é o diâmetro. Se isso é o diâmetro, a metade disso é o raio. Então eu vou pegar essa medida e transportar para cá para achar o centro e as duas pontas de onde vão começar o arco e vai terminar. E transporta essas mesmas medidas ali para trás, ó, nesse ângulo dessas retas aqui, para poder ter o arco lá de trás também. Tá? É metade de um arco, né? Metade de uma circunferência, perdão. É um arco. Então eu posso até começar pela lá de trás. Ó, aqui eu tenho um quarto de circunferência e um quarto de circunferência para cá. Uma parte dessa vai sumir. Aqui eu tenho um quarto de circunferência e um quarto de circunferência para cá. Ops. Uma parte lá do fundo vai sumir, tá? E atenção, entre essas duas circunferências vai existir aqui uma reta paralela a essas daqui, que vai tangenciar essas circunferências. Claro que o ponto exato vai depender muito do ângulo aqui, né? Então, mas existe um ponto de tangência. Então essa medida vai ter que ser igual a essa aqui, se a gente for levar ao pé da letra, mas como é um esboço, não precisa ser tão preciso, né? Mas tem um trecho reto aqui, e depois continua aqui, arredondado, arredondado. Deixa eu até fazer um pouquinho mais forte lá no fundo. Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Tá? Então aqui já temos um fundo lá que praticamente está acabado. No quarto passo, a gente tem essa circunferência que eu furo aqui, né? Que ele tem mais ou menos a metade. Eu, na verdade, acho que eu fiz muito baixinho isso aqui. Nossa, vai ficar um pouquinho desproporcional. Depois eu
conserta no próximo desenho. Sobrou pouco espaço aqui, né? Vai ser questão de proporção, né? Meio difícil a gente enquadrar logo de cara. Então tem aqui um furo que tem mais ou menos esse tamanho aqui, eu marquei nos eixos, né? E também vai acontecer lá no fundo, essa mesma circunferência vai acontecer lá no fundo com essa mesma profundidade que está aqui, tá? Que seria o centro ali. Vou desenhar primeiro essa aqui, devagar, é bem suavezinho. E depois aquela ali com a mesma medida para lá, ó, raio para baixo, raio para cá. Porque aqui eu não vou nem precisar desenhar ela inteira, porque vai aparecer somente um trecho dessa circunferência que está por aqui assim, né? Ela completa seria mais para lá. E posso completar agora passando já com uma linha mais forte a circunferência, tá? Como tudo isso aqui eu já terminei praticamente, já posso ir completando. Aqui ficou meio pequenininho, né? Com relação lá, ficou um pouquinho desproporcional. Depois eu posso, no próximo desenho eu melhoro. E agora eu preciso terminar aqui na frente, no sexto passo, né? O que eu tenho? Eu tinha que marcar aqui na lateral também essa aresta vertical. E depois tem essa inclinada que vai desse ponto a esse ponto. Essas inclinadas eu preciso de referência nos eixos principais. Eu não posso fazer... É muito mais difícil fazer ela assim direto, né? Por isso que eu uso os eixos principais daquele paralelepípedo inicial. E aí eu vou completando as arestas da minha figura. Claro, se eu quiser dar uma apagadinha assim, é bom, né? Porque quando está atrapalhando a gente pode apagar, mas não precisa apagar muito não, tá? Ó, um negocinho assim bem suave, deixa mesmo os riscos, não tem problema, muito pelo contrário, é até bom pra gente ver se o cara usou a técnica mesmo. Um desenho estiloso, né? Meio borradinho assim, meio estilo Van Gogh. Não. Acho que tá demais também, né? Tá aí esse exercício aí, tá? Com alguns aspectos ainda não muito bons, mas, né? Aqui ficou muito grosso, aqui ficou muito afastado. Tem alguns probleminhas, né? Fazendo aqui meio rápido assim, mas em termos de esboço tá muito bom.